do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teus venenos. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que o odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido vocês a pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e nós vamos pegar o capítulo 1 de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, e nós vamos proclamar o Magnífica, versículo 46 a 56. Que nós hoje possamos aprender a rezar o Magnífica todos os dias. Nós estamos atravessando um tempo de muita tristeza. As pessoas têm perdido a alegria por pouca coisa. E por isso, Deus tem falado muito ao meu coração. Magnífica é o resgate de uma alegria interior. Quanto mais rezamos o Magnífica, mais resgatamos uma alegria que não provém das coisas, mas uma alegria que provém do sagrado, uma alegria que provém do alto, uma alegria que entra dentro de nós quando existe uma tempestade imensa e a gente não é capaz de compreender como que eu estou tão em paz e tão feliz se está acontecendo um monte de tempestades na minha vida. Mas é esta alegria que Deus quer hoje de nós, uma alegria que não passa porque eu ganhei um presente aqui externo, mas uma alegria que permanece porque eu ganhei um presente do céu. É muito diferente. E nós precisamos ensinar muitas pessoas a rezar, a comunicar com Deus, porque a gente aprendeu muito a comunicar com o celular, mas a gente não tem comunicado mais com a palavra, com Deus. E hoje eu vejo que no mundo que nós estamos, Deus tem pedido pelo menos meia hora de leitura da palavra para dar conta de aguentar as tempestades da vida. Meia hora diária para treinar uma escuta profunda da voz de Deus. Por isso, rezar um rosário é um treinamento da palavra de Deus. Se eu rezo o rosário todo dia, eu estou proclamando o Evangelho, a palavra de Deus. Então, eu estou comunicando com a verdade, que é a própria palavra. Estão entendendo a diferença? Ter o rosário na mão, meus amados, o tempo todo. Não é de vez em quando, o tempo inteiro. Esse retiro a gente aproveite para rezar. Que a gente dê conta, no chegar no final do dia, ter rezado o rosário inteiro. Como? Nos intervalos, durante o dia, não desperdiçar mais tempo. Nós estamos vivendo num tempo que nós não podemos desperdiçar tempo. Aproveitamento de tempo o tempo todo. Então a palavra de Deus que nós vamos proclamar é o Magnífica. O Magnífica é resultado de uma mulher íntima de Deus. Uma mulher que não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada, a não ser um coração todo de Deus. Era um coração íntimo do sagrado. Por isso Nossa Senhora
ela responde ao chamado de Deus sem nenhum medo, porque ela sabe, ela conhece para quem ela está doando a sua própria vida. E a palavra diz assim, e nós vamos rezar juntos. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. E hoje, agora, neste momento, ela está assentada à direita do seu Filho Jesus, intercedendo por nós, para que, libertados de mãos inimigas, possamos servir em santidade e justiça em sua presença todos os dias da nossa vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez a gente já rezou tanto esta palavra, mas eu quero que vocês nunca acostumem em rezar apenas a palavra, mas que todos os dias, quando você proclamar esse Magnífica, que ela seja uma novidade profunda de Deus para o teu interior. Que a palavra de Deus seja sempre uma novidade para mim, e que eu sinta prazer em abrir, em ler, em escutar o que Deus está falando comigo. Que eu não faça mais um retiro, que eu não vou acumulando na minha vida tantos retiros, mas que eu faça o retiro de encontro como se fosse o primeiro encontro com Deus. Que eu não me acostume a fazer retiro. Tem gente que já se acostumou. Ah, mas é a mesma coisa, eu já estou acostumado com esses retiros. Eu já fiz, um dia encontrei uma mulher que ela disse assim: eu já fiz mais de 40 retiros. Eu contei, ela disse. Então para mim vai ser tudo a mesma coisa. O pessoal vai cantar, vai animar, vocês vão rezar. Eu já estou acostumado até com o ritmo do retiro. Eu olhei para ela e falei: esse retiro vai ser diferente na tua vida. Estava eu e o Padre Pedro pregando esse retiro. Para começar, essa mulher, quando ela nos acolheu muito mal, porque era para uma outra pessoa pregar o retiro, uma pessoa mais famosa do que nós. E isso era no começo da nossa caminhada. Eu tinha acabado de entrar na Copiosa, primeiro mês de retiro, primeiro mês de Copiosa já era o meu primeiro retiro. E nós vamos num lugar de uma outra pessoa que na última hora não pôde ir. E eu lembro como se fosse hoje, pelo caminho a gente tinha dinheiro para comer. A gente comeu tanto pepino em conserva que a gente chegou lá e a gente está aguentando, mas nem ver pepino na frente. Então a gente já tinha feito um sacrifício, a viagem era longa, já não tinha comido direito. Chegamos, todo animado, porque a gente, graças a Deus, a gente tem ânimo, alegria para a missão. Eu digo sempre que a missão é um caminho profundo, pelo menos para mim me libertar das minhas mazelas, porque a gente abre mão de tudo, da cama, do travesseiro. A gente não tem mais que ter vontade de nada, a gente tem que enculturar onde a gente vai e viver aquela vida como se fosse a nossa. Então, pra gente, a gente foi muito rindo, brincando pelo caminho. Chega lá, a gente vamos ficar numa casa de uma mulher que vai nos acolher bem. Primeira coisa que ela olhou para nós, nem como nos cumprimentou, nem olhou nos nossos olhos. Cadê a pessoa que vinha para pregar? A gente disse: não veio nós.
Mas não podia ter feito isso comigo, onde já se viu, tem muita gente esperando por ela nesse retiro. Tipo assim, e vem vocês, né? Aí o padre Pedro, que não sabe ficar quieto, né? Assim, mas esse retiro você vai chorar muito. Não, eu não choro mais em retiro. Já fiz mais de 40 retiros, eu já estou acostumada com retiro, mas o padre Pedro insistiu, olhando nos olhos dela, falou, mas nesse você vai chorar. Daí ela entrou para dentro e nós fomos atrás, né? Porque não tínhamos o que fazer, né? E fomos, ficamos na casa de uma mulher muito rica, mas o interior muito pobre, porque não nos acolheu direito. Aí eu falei, Jesus também não foi acolhido, né? Quem somos nós para querer ser mais do que Jesus? Jesus também não foi acolhido. Jesus também teve que nascer na manjedoura. Então, louvado seja Deus. E quando tem mais cruz é porque Deus vai fazer mais. Então, louvemos ao Senhor, transformamos tudo aquilo também em bênção. Vamos para o retiro, eu, Padre Pedro, e tinha mais uma pessoa com a gente. Fomos para o retiro. Começamos o retiro e no primeiro dia de retiro, né, e eu sempre fui magra, mas nessa época eu pesava 41 quilos. Então acho que ela me achou com cara de doente, né? Mas essa menina não vai dar conta, não. Imagina pregar um retiro inteiro. E eu falei assim, Jesus, nesse você vai ter que trabalhar um pouco mais. O Senhor tem que mostrar que o Senhor faz, que é o Senhor que faz, que não é nós. Nós começamos na sexta noite, nunca esqueço. Tinha um tanto de gente, né, como vocês. No sábado de manhã, duplicou o número de pessoas. No sábado à tarde, já não cabia mais na sala. Já tinha gente pro lado de fora. O domingo, então, nossa. Então a gente viu assim, Jesus realmente está usando o poder da gente, né? E foi chegando, e o povo foi vindo, e foi vindo. E no domingo foi muito bonito, porque daí aquela mulher continuava firme, né? Não queria dar o braço a torcer, que Deus estava agindo poderosamente naquele lugar. Mas no domingo nós vamos fazer uma adoração, e eu, Padre Pedro, conduzindo a adoração, né? E Deus é tão bom, tão generoso, porque quando a gente não chora de um jeito, a gente chora de outro, porque Deus honra os seus servos. E nós começamos a adoração, e começou uma adoração com gente caindo, era um repouso do Espírito Santo unânime. E uma pessoa, na hora da adoração, caiu com tudo em cima dos pés dessa mulher, machucou o pé dela, começou a chorar de dor. De dor. E aí o Padre Pedro, terrível, né? Olhou pra mim e falou assim, eu disse, Jesus ia fazer essa mulher chorar. E ainda falou pra ela ainda, você não chorou de um jeito, mas chorou de dor. Jesus honrou. Aí no final ela foi lá, ela pediu perdão em público para nós, que ela não acolheu a gente bem, e Deus tocou profundamente no coração dela. Então Deus fez o grande milagre pelo amor, né? Nós tratamos bem, nós cheios do Espírito Santo, alegre, sendo acolhido ou não, nós transformávamos tudo em festa, né? Tudo alegria. Então, quero dizer para vocês que nós não podemos ir para um retiro como esta mulher, né? Já fiz tantos retiros, já estou até acostumada, já vou lá, já sei o que a irmã Zélia vai pregar, e olha, eu gosto muito quando vocês sabem, porque assim é sinal que vocês não estão vivendo aquilo que Deus falou. Se Deus está falando de novo, é porque tem alguém não vivendo. E Deus vai insistir em falar de novo. Irmã, de novo. Deus está insistindo com a gente porque Deus nos ama. E se Deus está falando a mesma coisa sempre nessa cidade de Arraianes, ou aqui nos Estados Unidos, Deus traz um pregador para falar isso, Deus traz outro para falar isso, e está sendo praticamente a mesma coisa, é sinal que nós ainda não obedecemos a voz de Deus. Então, nós precisamos ter obediência e conversão. E quando a gente tem conversão, a gente pode ouvir 1000 vezes a mesma coisa, que é sempre uma novidade no nosso coração. Eu amo sentar para fazer retiro. Amo. Porque daí eu pego a minha palavra, eu escrevo, eu pego meu caderno. E para mim Deus fala o tempo todo. Deus fala pela música, Deus fala pelo sacerdote, Deus fala através da pregação. Sempre Deus está falando comigo. Por quê? Porque meu coração está aberto, está escancarado para fazer de novo uma experiência profunda do amor
dele, porque a de ontem já foi. Eu quero outra hoje. E cada amanhecer, eu, irmã Zélia, preciso de uma experiência nova. E quantas vezes já abri a minha palavra aqui e Deus me deu a mesma palavra e eu fico, Jesus, o que eu posso ainda aprender desta palavra? Me dê hoje a sabedoria, a inteligência para captar, para vasculhar nesta palavra a tua voz. Qual a direção para a minha vida hoje? Se o Senhor está falando esta palavra, é sinal que eu ainda não obedeci ela por inteiro. Então venha, Senhor, trabalhar na minha vida de forma que eu escute a tua voz, que eu entenda o que o Senhor está falando. E aí então, a palavra é magnífica, magnífica. E Deus, o que Deus tem para falar para nós nesse retiro? Primeiro, a volta do primeiro amor. Sabe quando a gente volta para o primeiro amor? Lá no Brasil nós temos, vocês veem pela internet, o nosso retiro de campista, todo ano. Nós temos na Canção Nova, primeiro final de semana de setembro, o retiro para os campistas, que para mim é o melhor retiro que eu prego, porque campista é animado, graças a Deus. Campista tem uma energia que não se esgota, é um vigor diferente. Mas o que é trabalhar nos acampamentos? A volta do primeiro amor. E quando a gente volta para o primeiro amor, que é uma das coisas que se perdeu muito dentro da igreja. Eu lembro dos primeiros retiros que eu fiz na Renovação Carismática Católica, retiros fechados. A gente ficava lá 3 dias escutando o primeiro amor, escutando o querigma. Gente, e nós precisamos voltar de novo a pregar querigma. As pessoas não têm mais noção do que é pecado, do que é salvação, do que é conversão, do que é amor de Deus, do que é o senhorio de Jesus. E por isso nossos grupos estão enfraquecendo, porque as pessoas precisam estar fazendo experiência constante do querigma. Se a gente olhar o evangelho inteiro, é querigma, meus amados. Mas nós queremos sempre novidade, né? Eu até lá no Brasil, eu e o Frei Gilson, nós estávamos rindo. Porque o Frei Gilson foi pregar um evento dele, que ele organizou. E ele disse assim, irmã Zélia, eu mudei o nome, né? Ele pôs um outro nome. Eu te seguirei, que é o nome da música dele, o nome do retiro. Ele falou assim, o povo só quer retiro de cura e libertação. Falou que é um retiro de cura e libertação, vai ter milagres, está todo mundo lá. Olha, não falta, como diz, falta ficha. Mas se falar que é um outro tema, ninguém vai. Porque as pessoas só estão atrás de cura e libertação. Mas as pessoas esquecem que um retiro, que eu faço experiência de formação, de escuta da palavra, eu já estou trilhando um caminho de cura e libertação. E não só quando alguém proclama, todo dia, no meu dia a dia, talvez eu não vou ter aquele pregador para ficar rezando por cura e libertação para mim, mas eu tenho um pregador por excelência que se chama Jesus, filho de Davi, que está no sacrário, que pode me libertar das minhas mazelas. Eu tenho um sacerdote que pela confissão pode me libertar de tudo. Quer exorcismo mais forte do que uma confissão, meus amados? E esta consciência nós precisamos formar, porque pessoas que só vão em retiro de cura e libertação, mas não faz uma experiência de dobrar o joelho no chão, de clamar, de lutar por ela, pode ser que nos últimos dias ela passe aperto. Então, nós precisamos formar e treinar soldados que saibam lutar conforme as regras do jogo, como diz São Paulo. E nem sempre eu vou ter uma pessoa para me dar uma direção, mas eu tenho o quê? Eu tenho a direção da palavra de Deus o tempo inteiro. Então eu preciso, e graças a Deus nós estamos fazendo muito retiro, tirando esse tema, retiro de cura e libertação, porque nós queremos formar um povo santo, um povo místico, um povo de profundidade, um povo que pode vir um vendaval,
quer dizer aqui, tornado, né? O tornado que for, o furacão que for, mas você está firmado na rocha da palavra de Deus. Você não precisa ter medo se hoje vai amanhecer sol, neve, ou se vai amanhecer frio, porque o teu calor pentecostal está constantemente dentro de você. A fornalha do amor de Deus se acende a cada amanhecer pelo poder da missa, da Eucaristia. Então, se eu tenho esta consciência que eu preciso deixar um pouco o celular de lado e voltar a estudar a palavra, ler bons livros, fazer experiência de novo do sagrado. Se não, sabe qual é o término de todo mundo? Vai adoecer. A maioria já está doente, porque hoje até tem na internet, você pode fazer o cálculo de quantas horas você ficou na internet. Quantas horas? Tem gente que fica praticamente as horas inteiras do dia com a internet. E não fica com ela, não fica com a família, não tem tempo de leitura de um livro, não tem tempo de nada. Eu digo para vocês com experiência, se eu pegar meu celular logo de manhã e já ler recado, já foi. Eu já vou atrasar minha adoração, eu já vou atrasar minha leitura da palavra. Então o que eu faço? Graças a Deus que meu celular já fica eternamente no silencioso. Para mim atender uma ligação, a pessoa tem que rezar muito de eu estar vendo e sentir que Deus está falando para me atender. Então, o celular não me domina, ele não pode. Eu abro ele na hora que eu fiz todas as minhas orações. Já coloquei Deus em primeiro lugar, porque também Deus vai me dar a visão espiritual até de quem eu tenho que ler. Gente, tem pessoas que são brecha para o nosso dia. Tem pessoas que nos adoecem. Tem pessoas que ficam o tempo inteiro tirando aquilo que é essencial, que é a beleza do nosso interior. Pessoas que não querem mudar e não querem que você mude também. Pessoa que você insiste com ela, vamos fazer uma experiência, vamos para a missa, vamos se libertar. Não consigo. E esta palavra eu não consigo é uma palavra maldita, que não está no Evangelho, não está dentro de nós. Mas quem quer assumir, então que assuma sozinho, eu não posso assumir com ela. Você não quer mudar? Você já falei para uma moça, você não quer mudar? Você quer morrer mesmo? Porque ela estava determinada a morrer. E aí ela ainda dizia assim, você não me atende? Eu falei, minha filha, entre 10.500 mensagens, eu estou atendendo a tua. Se sinta uma vitoriosa. E ela dizia assim, ninguém gosta de mim, ninguém me atende. Eu falei assim, bom, isso é uma mentira. Primeiro que Deus te ama. Mas não consigo chegar na missa. Eu chego na porta da igreja e já me dá pavor, quero ir embora. Eu falei, pois é, primeira coisa que você precisa, buscar Jesus. Ele é o centro da nossa vida. As pessoas nos decepcionam, mas Jesus nunca. Então busca aquele que nunca vai te decepcionar. Busca aquele que é a luz do teu caminho. Não, mas eu já estou determinada. Eu quero morrer. Eu já escolhi 3 pessoas para morrer comigo. Já comprei 31 velas pretas. Já passei pelo velório não sei de quem, para poder acender, que são o número da minha idade. Eu falei, mas por que isso? Porque o meu namorado me deixou. Meu Deus do céu. Gente, a nossa fé está no nome. Minha filha, você só tem 31 anos, você não tem nem 60. E eu encontro pessoas que têm 60 anos que ainda estão esperando o amor da vida, cheio de fé, cheio de oração, cheio de vitalidade, e vai encontrar porque tem esperança. E encontra uma menina de 31 anos que quer morrer, porque o namorado terminou com ela. Eu disse para ela, então tá bom, então vou rezar para você morrer bem. Ai, irmã, você não quer morrer? Então vamos rezar pelo menos para você não ir para o inferno, para você morrer bem. Pronto, já mudou a conversa. Não, eu não quero morrer, não. Aí já mandou outro recadinho, já comecei a rezar de novo, já comecei a ir na missa. Que bom, porque senão a gente vai ficar lá no trino e é uma brecha o tempo inteiro. Não morre não, minha filha, não morre não, mas eu quero morrer. Então vai morrer bem, então vamos rezar para você morrer bem.
né? Já que decidiu morrer, vai morrer bem. Tem pessoas que a gente precisa ter esperteza para poder não ser brecha no nosso dia, senão a gente fica mal junto com a pessoa. E eu disse para ela: se morrer, minha filha, eu não vou sentir nem um pingo de remorso. Eu estou rezando, teu nome está aqui, ó. Acordei de madrugada e rezei o terço da misericórdia para você. Então você morra bem. Pronto, agora mudou a conversa. Graças a Deus que agora ela está bem. Aparentemente está bem, né? Vamos ver até quando. Mas a gente precisa ser esperto. A irmã é brava. Não sou brava. Eu acho que a gente tem que ter dentro da gente a sabedoria de Deus. Tem pessoas que querem criar uma dependência. Tem que ter cuidado. Ah, mas se você não rezar para mim, é porque daí eu não vou mais para a igreja. Ué, tua fé está em mim ou está na igreja? Deus não é maior do que a irmã Zélia? É. E graças a Deus que eu formo um povo para a igreja. Eu não posso criar um povo para mim, porque eu nem sempre estou presente. Mas Jesus está presente o tempo inteiro. E o que Nossa Senhora nos ensina? Já imaginou se Nossa Senhora tivesse que fazer a ladainha? Ai meu Deus, com 15 anos, Jesus tirou todo o meu sonho de casar com José. E eu tive que ser mãe de Jesus. Aliás, Deus tirou o meu sonho de casar com José, e eu tive que ser mãe de Jesus, uma menina. Você já imaginou se Nossa Senhora tivesse que fazer uma ladainha de reclamações? Meu Deus, ela tinha muita coisa para reclamar. E entretanto, o que Nossa Senhora faz? Ela guarda tudo no seu coração e deixa o tempo dar a resposta de cada coisa. Nós não temos resposta para nada. Nós temos que ter uma vida de exercício de oração constante. A palavra de Deus diz que a nossa oração deve ser constante, persistente, perseverante. A gente reza um terço, se Deus não dá um milagre, já reclamamos com Deus e já não queremos rezar mais. O que é isso? Nós estamos num mundo assim. Ah, irmã, me dá uma oração pequenininha, porque eu não dou conta. Ah, então tá, vamos escutar Deus. Os que pedem pequenininha, que Deus dá maior. Ah, minha filha, você quer mudar a tua vida? Um rosário todo dia. Ah, irmã, é rosário? Não dou conta não. Vai dar conta, porque você quer uma graça grande, então tem que rezar mais. Se você quer uma graça pequenininha, reza só uma Ave Maria. Você quer uma graça grande? Rosário. O rosário é um exercício, meus amados. E você vai disciplinando a tua vida a rezar o rosário, né? Nossos músicos aqui hoje, eles têm que rezar o rosário inteiro. Enquanto eu estou pregando, eles têm que estar rezando, batalhando. É assim que é a vida. Porque se um músico não reza um rosário, se uma irmã não reza um rosário, se um pregador não reza um rosário, o que a gente vai poder dar para vocês? É o mínimo. Rosário é 4 terços. Só 4 terços. É pouco. Diante de tantas batalhas, não é nada. E a gente consegue rezar o rosário como? Aproveitando o tempo. Se eu sei que eu tenho que rezar mais rosário, eu vou ficar menos na internet. Um exercício. Se eu sei que eu tenho que ler a palavra de Deus, então eu vou aproveitar o meu tempo. E quanto mais eu aproveito o tempo para rezar, o que vai acontecendo na minha vida? Mais vai tendo primaveras. Eu descobri nesses anos todos o segredo para uma pessoa viver bem nesta terra e viver feliz é a vida de oração. E quando a gente reza mais, a gente tem mais equilíbrio emocional, físico, psicológico. A gente passa pelas tempestades da vida com muito mais força. Tem um dom de fortaleza que toma conta do nosso ser, mas é um exercício constante. Orar sem cessar é transformar nossas atitudes em oração. Até quando a gente está dirigindo, a gente está lá, Xandriela, Candriela. A gente está andando na rua, a gente está com o texto na mão, o tempo inteiro, rezando. Por quê? Porque se a gente não exercitar a nossa vida nessa pequenina arma,
que é uma oração mais simples, o que vai ser de nós? Agora, vocês querem fazer uma experiência profunda de exorcismo, de libertação? Reza um rosário todo dia. Por si próprio, diz São Luís Maria Monforte, tem um livro ali na livraria, vocês podem levar, O Segredo do Rosário, que é um livro de cabeceira de cama, que todo mundo, é o mínimo que uma pessoa podia fazer na vida, é ler esse livro. Esse livro mudou o rumo da minha história. O Segredo do Rosário. O demônio, ele tem ódio das Ave Maria. Quando eu estou rezando as Ave Maria, primeiro, que quando eu vou rezando a oração do rosário, por si próprio, a oração do rosário vai afastando todas as pessoas invejosas, ciumentas de perto de mim. Às vezes eu fico sem ninguém, porque Deus tira tudo. E você vai descobrindo quem são os seus verdadeiros amigos. Amigos que somam na tua vida. Amigos que ajudam você a levantar a cruz quando você está muito pesada. Pelo rosário, você vai rezando o tempo inteiro o rosário e vai acendendo dentro de você um fogo pentecostal profundo. E se você quer crescer mesmo nesta mística da intimidade com Jesus na Eucaristia, você precisa preparar o teu ser, o teu interior com a oração tão simples e devocional que muitos têm tirado de nós. Muitos têm tirado da nossa família. Se a família voltar a rezar um terço em família, pelo menos uma vez por semana, a tua casa vai ser uma casa pentecostal, com disciplina. Quando nós vamos rezando junto com os filhos, quando nós vamos rezando junto com a nossa família, nós vamos exercitando a nossa família a uma experiência profunda do amor de Deus. E por isso, rezar o rosário é difícil. O demônio não quer que você reze. A gente tem uma batalha quando a gente se propõe que a gente vai rezar o rosário todos os dias. Porque para mim, o rosário é uma oração que realmente opera milagres constantemente. Cada minuto do meu dia eu tenho uma surpresa da Virgem Maria pela força do rosário. Quero ler uma partezinha aqui do livro que diz assim para nós sobre a Anunciação. Todas as civilizações têm a tradição de uma era de ouro no passado. Um registro judaico mais preciso fala da saída de um estado de inocência e felicidade por meio de uma mulher que tentou um homem. Se uma mulher desempenhou esse papel na queda da humanidade, que foi Eva, ela não deveria também desempenhar um papel importante em sua restauração? E se havia um paraíso perdido em que as primeiras núpcias do homem e da mulher foram celebrados, não poderia haver um novo paraíso em que as núpcias de Deus e do homem seriam celebradas? Na plenitude do tempo, o anjo de luz desceu do grande trono de uma luz a uma virgem prostrada em oração para perguntar-lhe se estava disposta a dar à luz a Deus uma natureza humana. A resposta dela foi que não conhecia homem algum e que portanto não podia ser mãe do esperado das nações. Jamais pôde haver nascimento sem amor. Neste ponto, a Virgem estava certa. A geração de uma nova vida requer o fogo do amor. Mas além da paixão humana que gera vida, há a paixão impassível e a tranquilidade frenética do Espírito Santo. E foi isso que cobriu a mulher e gerou nela o Emanuel, o Deus conosco. No momento em que Maria pronuncia o faça-se, aconteceu algo maior. Haja luz da criação, pois a luz que agora se fazia
não era o sol, mas o Filho de Deus em carne. Ao pronunciar faça-se, Maria aceitou a plenitude da feminilidade, isto é, a ser a portadora do dom de Deus para a humanidade. A Virgem Maria, então, ela é recíproca, é uma receptividade passiva, em que a mulher diz ao cosmos, enquanto compartilha seu ritmo, faça. Ao amor de um homem, enquanto recebe o faça a Deus, enquanto recebe o Espírito Santo. A Virgem Maria, nem sempre as crianças vêm ao mundo como resultado de um inconfundível ato de amor entre homem e mulher. Embora o amor entre os dois seja desejado, o fruto do amor, a criança, não é desejada da mesma maneira que o amor de um pelo outro. Há um elemento indeterminado do amor humano. Os pais não sabem se o filho será menino ou menina, bem o momento exato do seu nascimento, pois a concepção se perde em alguma noite de amor desconhecido. Os filhos mais tarde são aceitos e amados pelos pais, mas nunca diretamente gerados pela vontade deles. Na anunciação, contudo, o filho não foi aceito de nenhum modo imprevisto. O filho foi desejado. Houve colaboração entre a mulher e o espírito do amor divino. O consentimento foi voluntário sobre o faça. A cooperação física foi livremente oferecida pela mesma palavra. Outras mães se tornam conscientes da maternidade por meio das mudanças físicas que passaram. Maria se tornou consciente por meio de uma mudança espiritual realizada pelo Espírito Santo. Ela provavelmente recebeu um êxtase espiritual muito maior do que foi o dado a qualquer homem ou mulher em seu ato de amor unificante. Assim, como a queda foi um ato livre de Eva e Adão, também a redenção havia de ser livre. O que se chama de anunciação era, na verdade, Deus pedindo livre consentimento de uma criatura para ajudá-la a incorporar na humanidade. Suponha que um músico de uma orquestra toque deliberadamente uma nota errada. O maestro é competente, a música tem a partitura correta e é fácil de tocar, mas o músico ainda exerce sua liberdade ao introduzir uma dissonância que de imediato se propaga no espaço. O regente tem duas opções: ordenar que a seleção seja tocada outra vez ou ignorar a dissonância. Em essência, não importa o que faça, pois aquela nota falsa está propagando no espaço, a uma frequência de mais de 1000 Hz. E quanto mais durar, mais haverá dissonância no universo. Há um modo de restaurar a harmonia no mundo? É uma pergunta. Há um modo de restaurar a harmonia no mundo? Só se pode fazer isso vindo da eternidade e parando a nota em seu voo frenético, mas ainda será uma nota falsa. A desarmonia só pode ser destruída com uma condição: se aquela nota tornar-se primeira nota de uma nova melodia, então ela se tornará harmoniosa. Foi exatamente o que aconteceu quando Cristo nasceu. Uma nota falsa de dissonância moral introduzida pelo primeiro homem infectou toda a humanidade. Deus podia ter ignorado, mas
Para ele, fazer isso teria sido uma violação da justiça, que evidentemente é impensável. O que ele fez, portanto, foi pedir que a mulher, representante da humanidade, livremente lhe desse uma natureza humana com a qual ele começaria uma nova humanidade. Assim como houve uma velha humanidade em Adão, também haveria uma nova humanidade em Cristo, que era Deus feito homem por meio de uma livre ação de uma mãe humana. Quando o anjo apareceu a Maria, Deus estava anunciando seu amor por toda a nova humanidade. Era o início de uma nova terra, e Maria tornou-se um paraíso cercado de carne, a ser cultivado pelo novo Adão. Assim como o primeiro jardim, Eva trouxe a destruição, também no jardim do ventre de Maria traria a redenção. Nos 9 meses que ele escreve na barriga dela todo o alimento, o trigo, aliás, nos 9 meses que ele esteve na barriga dela, todo o alimento, o trigo, as uvas que ela comia, servia como um tipo de Eucaristia natural, passando para aquele que mais tarde viria a declarar ser o pão e o vinho da vida, ao fim de 9 meses, o lugar daquele para que nasceste em Belém, que quer dizer casa do pão. Mais tarde ele diria, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu, é o da vida e da vida ao mundo. João 6,33. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Quando o menino foi concebido, a humanidade de Maria deu-lhe mãos, pés, orelha, deu para Jesus tudo o que era necessário para ser uma pessoa humana e também divino. Por isso, olhar para Nossa Senhora sem olhar também por o espelho de Jesus da Eucaristia, muitas vezes, se a minha devoção à Virgem Maria não me leva a esta mística profunda de entender que ela foi o primeiro sacrário, a primeira que comungou, a primeira a fazer comunhão eucarística, então eu não acredito numa fé mariana que não seja cristológica, porque as duas coisas estão muito unidas. Se eu rezo todo dia meu rosário, mas eu não gosto de confissão, eu não gosto de padre, eu não gosto de missa, tem alguma coisa que está errado, não está correto. Porque esta mística profunda que nós lemos, a palavra de um bispo, não é uma palavra de qualquer pessoa. Esse bispo, ele escreveu esse livro que vocês podem depois comprar, que os livros dele é maravilhoso, o Calvário e a Missa. Para mim, este livro e esta coleção que eu estou lendo sobre a vida de Jesus, eu acabei de ler um trecho para vocês, tem uma mística profunda, e é o que falta, é o elemento que falta na vida das pessoas hoje. Gente, é muito simples viver neste mundo bem, mas eu preciso desenvolver dentro do meu coração esta mística profunda de intimidade com a Virgem Maria, na oração perseverante diária do rosário. Uma pessoa que reza o rosário, todas as portas se abrem em favor dela. Eu não tenho que ficar lá pensando. Olha, para vocês verem como é bom rezar o rosário. Eu tive um sonho que foi muito significativo para mim. Já contei muitas vezes isso, mas vou contar de novo. Neste sonho, eu sonhei com meu avô, pai da minha mãe. E o meu avô, pai da minha mãe, ele foi assassinado quando a minha mãe tinha 7 anos de idade. Foi uma dor muito grande para ela. Então, antes desse sonho, eu estava numa missa do meu fundador, do Padre Wilton. Ele disse assim: pense em uma pessoa para rezar esta missa hoje, porque
que eu vou rezar esta missa e vou colocar todos esses entes queridos de vocês dentro do cálice do sangue de Jesus. E eu pensei nesse meu avô, pai da minha mãe. Eu me lembro muito da minha mãe contar que ela sofreu muito aos 7 anos de idade, quando ela perdeu o pai, porque o meu avô foi assassinado com uma bala perdida. Uma pessoa foi atirar numa outra pessoa e pegou meu avô, e ele morreu na hora. Então foi uma dor muito grande. Minha mãe morava num sítio nesta época, numa cidade do interior do Paraná, e ela cresceu sem pai, e foi uma dor profunda para ela. E nesse dia eu sempre escutava minha mãe falar isso. Eu não sabia muito do meu avô, porque eu não conheci, mas eu escutava minha mãe falando, e eu queria muito conhecer meu avô, de alguma forma. Eu tinha vontade de conhecer. Falei assim, todo mundo tem um avô, uma avó. Eu tinha meus avós por parte de pai, mas o meu avô por parte de mãe eu não conheci. Mas daí, quando o Padre Guto falou isso, eu falei, eu vou colocar o meu avô. Eu coloquei. Na hora que eu comunguei também pela alma dele. Falei, Jesus, o teu sangue não tem limite, que o teu sangue, uma gota desse sangue que eu comungo agora, caia onde meu avô estiver. E eu creio, meu avô era muito bom, eu creio que ele não perdeu o céu. E aí, então passou um tempo, e naquele dia o Padre Guto disse uma coisa que calou no meu coração. Todos que vocês colocaram aqui nesta missa, eu vi entrando no céu. Deus já sabia que nesse dia eu ia fazer uma missa por estas almas, porque Deus, nós temos o tempo, né? Mas Deus não. Deus é o Senhor do tempo. Ele já sabia que nós iríamos celebrar a missa por esses nomes. Olha que lindo. E eu vejo todos entrando no céu. E eu disse para minha mãe, falei, mãe, a hora que eu comunguei Jesus falou para mim assim, eu escutei Jesus falar no meu coração. E fé é isso. Você escuta a voz de Deus no teu interior. E Jesus falou assim, teu avô nunca tinha ganhado uma missa depois da morte dele. Eu fui conversar com a minha mãe, eu fiquei tão impressionada com isso. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu estou impressionada com uma coisa. A missa é tão importante. Ela disse, minha filha, nós morávamos no sítio, eu não tinha acesso para ir para a igreja, eu era pequena. E nunca foi celebrada uma missa mesmo, pela alma do meu pai. Eu disse, mãe, hoje ele entrou no céu. Falei isso, passou um tempo. Acho que uns 2 anos passou. Depois disso, eu tive um sonho com esse meu avô. E eu fiquei tão feliz porque Deus me deu a graça de sonhar com ele. E ele apareceu no sonho para mim muito feliz. Muito feliz. E eu vi ele no meu sonho sorrindo para mim. E ele disse assim, eu já estou no céu, mas você precisa rezar pelo teu outro avô, pai do teu pai, porque ele continua no purgatório. E eu, naquela hora, eu então vi, naquele sonho, que Deus estava me revelando que eu precisava rezar para o meu avô, pai do meu pai. E ainda Deus disse assim, muitos da tua família não progride financeiramente, porque o teu avô, ele pecou muito, ele errou muito, ele está no purgatório. Eu acordei com aquilo, eu falei, Jesus, o que eu vou fazer para o meu avô? O que eu vou rezar? Mas eu liguei para minha mãe, falei, mãe, eu tive um sonho. Porque minha mãe nunca contou essas coisas para mim. Quem contou foi Deus. Falei, mãe, Deus me mostrou que eu vou estar no purgatório. Ela disse, deve estar mesmo. E eu vou te dizer uma coisa que eu nunca disse. Teu avô e a tua avó sofreu muito, porque ela, a vida inteira, esse cara casaram muitos anos, e a vida inteira a tua avó quis casar na igreja. Teu avô nunca quis casar na igreja. Ele morreu em pecado de fornicação. E aí eu entendi o porquê meu avô estava no purgatório. E eu comecei a rezar. Então Deus me deu uma arma para rezar pelo meu avô. Os 54 dias de terço, que você já conhece, que
Eu já divulguei muito os 54 dias de terço. E Deus falou, faça os 54 dias de terço para Ele. E comecei. Os primeiros 27 dias eu comecei a pedir para o Senhor, leva meu avô para o céu. Leva ele. Que tudo que ele fez de errado agora seja reparado nesse terço. E aí, os últimos 27 dias que a gente agradece, eu já comecei a agradecer. Aí no primeiro dia, rezei o terço gozoso, segundo doloroso, terceiro glorioso, e pedindo a libertação da alma do meu avô. Gente, como é maravilhoso rezar. Como é maravilhoso escutar a voz de Deus. Nesta época, eu comecei a observar que todos da minha família não prosperavam financeiramente. Todos tinham casa de aluguel, inclusive meus pais. Não é normal todo mundo morar em casa de aluguel e pagando caro todo mês. E eu comecei a perceber que a raiz era isso. E no meio, quando eu comecei a fazer o agradecimento nos últimos 27 dias, e Deus, eu estava no carro rezando, num momento de muita oração, dentro do carro, estava eu, o Padre Gustavo, tinha bastante gente, quando Deus falou comigo de novo. Deus fala com a gente a oração que a gente deve rezar a cada momento. E por isso, como Davi, usar a arma certa, da hora certa, é sabedoria de Deus. E às vezes, por a gente não parar e não escutar a voz de Deus, a gente perde as oportunidades de guerrear com a arma correta e destruir o inimigo naquela hora. E se a gente olhar na palavra de Deus, a palavra de Deus inteira é assim. Um dia, Davi usou uma pedra. Um dia, Daniel usou uma noite de vigília. Outro momento, Daniel usou 10 dias de jejum, de legumes apenas. Outro dia, Daniel usou 21 dias de jejum. Jesus usa 40 dias de jejum no deserto. E assim a gente vai vendo a beleza da vida, que a própria palavra é uma formação para nós. Ela nos ensina a rezar de forma correta e autêntica. Então Deus falou para mim, teu avô precisa das missas gregorianas. Eu até aí, eu nunca tinha nem prestado, assim, já tinha ouvido falar de missa gregoriana, mas para mim era uma coisa assim que nem era tão importante. Mas quando Deus falou ao meu coração, e por isso que é bom rezar, porque quando Deus fala no nosso coração, Ele convence. Quando você escuta a voz de Deus, você não está nem pensando naquilo, entra como uma flecha dentro do teu coração. Deus falou assim, teu avô precisa de 30 missas gregorianas. O que é 30 missas gregorianas? Primeiro, a igreja nos dá esse presente de um único padre, sem interrupções, rezar 30 dias de missa só no nome daquela alma que morreu talvez em pecado, por algum motivo você descobre que nela está uma raiz tremenda de tanta coisa negativa. O que você vai dar para esta alma? O paraíso. É a promessa da igreja. E eu tive mais conhecimento dessas missas ouvindo Padre Afonso. Ele tem um retiro com as almas benditas do purgatório. São 30 pregações, 30 CDs, um retiro com as almas benditas do purgatório, que é maravilhoso, que é um retiro que cura muitas pessoas que perdem ente querido, não conseguem compreender Deus. Quando você dá um retiro desse para essas pessoas, olha, eu tenho vários testemunhos de pessoas que não conseguiam perdoar Deus por ter levado um filho, um marido. Eu dou esse jogo de CD para elas, elas se libertam, porque elas veem como é maravilhoso quando a gente também entende que morrer não é morrer, morrer também é viver no paraíso. E que nós não podemos ser egoístas de querer a pessoa para nós. Não, a nossa pátria é o céu. Nós temos que construir o nosso futuro na eternidade. Na terra
A terra se tornou pequena para uma pessoa que experimenta o amor de Deus. Ela quer o céu. E quanto mais ela bebe deste amor, mais céu ela quer. E na hora que Deus falou isso, claro que é difícil achar um padre que celebra, padre de paróquia nunca vai conseguir fazer uma missa assim. Por quê? Porque ele tem que oferecer as intenções da comunidade. Quem vai conseguir fazer uma missa assim? Um padre de mosteiro, um padre já idoso, que não tem outras atividades, e se dedica 30 dias de missa por aquela única pessoa. Então eu fui procurar na Cúria quanto que eu tinha que pagar dessas missas. Eu descobri o valor que a Cúria pede, é direito do sacerdote de receber, que não é muito, porque a gente não paga missa, A gente simplesmente é direito do sacerdote ter uma escorta, uma ajuda. E aí então eu descobri e mandei o padre fazer as 30 missas para o meu avô. E veja, gente, é impressionante como isso dá os seus frutos e os seus resultados. Para a glória de Deus, em tão pouco tempo, eu vi os meus irmãos comprando a casa própria deles. Eu vi minha família tendo um outro rumo, para a glória de Deus. E eu não tenho dúvida que o meu avô já está no céu, na glória celeste. O maior presente que eu podia dar era para a própria alma dele. 30 missas para ele, 30 missas todos os dias. E eu digo para vocês, são coisas às vezes que a gente desconhece. Nós temos um patrimônio dentro da igreja, mas a gente desconhece. Para muitos, não tem nada a ver. Pois é, tinha uma menina que eu acompanhei, a gente foi descobrindo que na família dela ninguém ficava grávida. As pessoas morriam sem gerar filhos. E ela já fazia 15 anos que estava casada e não conseguia ficar grávida. Então, a gente fez as missas gregorianas para a pessoa que ela lembrava, que também morreu sem ter filhos. Eu disse, está na tua genealogia, vamos rezar. E rezamos 30 missas. Quando terminou aquelas 30 missas, esta menina descobriu que estava grávida, milagrosamente. Ela teve um menino forte e lindo, para a glória de Deus. A gente vê os frutos quando a gente toma uma ação. Quando a gente tem uma ação em fazer, a gente recebe a graça, o patrimônio da igreja é enorme. Deus nos deixou a igreja para nos defender. E Deus tem falado muito ao meu coração. Lute com a igreja. Mas a igreja também peca. Não, a igreja é santa. Quem peca é nós. Somos igreja e somos pecadores. Mas o padre tal é tão errado, o bispo tal. Meus amados, tudo que nós fizemos de bom para um padre, para um bispo, por mais pecador e errado que ele estiver, nós estaremos fazendo para o próprio Jesus. Nós teremos a recompensa. Maltratar os consagrados de Deus, está no Salmo 104. Ai daqueles que maltratam os meus consagrados. Ai daquele que fala mal de um padre, de uma religiosa, de um consagrado de Deus. Deus o julgará um dia pelos erros e por aquilo que ele não fez diante de Deus com fidelidade. Mas a nós só temos o direito de amar, perdoar, orar e mais nada. Como é feio ver gente falando mal do sacerdote. Como é feio ver gente falando mal da própria igreja. Porque falar mal do padre, falar mal da própria igreja. E nós temos que lutar para ver a glória de Deus resplandecer na vida dos nossos ungidos, do nosso consagrado. Sem padre, teremos a Eucaristia, meus amados. Tudo que o demônio quer é nos roubar aquilo que é maior. Eucaristia. Esse livro, ele é maravilhoso. O Calvário e a missa. Precisamos ter mais tempo para ir estudando a palavra de Deus. Precisamos ter mais tempo para ir lendo. Tem este outro livro da Eucaristia, Jesus, nosso amor eucarístico.
Aliás, todos os livros do Padre Stefano é maravilhoso. Ele diz assim para nós, numa parte do livro: por tudo isso devemos julgar-nos felizes, toda vez que se nos oferece a possibilidade de ouvir uma santa missa, e não procuremos afastar a ideia de fazer até algum sacrifício a fim de não perdê-la, especialmente nos dias de preceito, domingos e festas, nos quais a obrigação da participação à Santa Missa é grave. E portanto, quem deixa de ir comete pecado mortal. Quem não vai na missa no domingo, está no catecismo, não vai na missa no sábado à noite, que é a mesma liturgia, ou no dia de festas, comete um pecado mortal. Não pode nem comungar Jesus na próxima Eucaristia, sem confissão. E aonde vem as brechas? Vem as brechas aí. Se uma pessoa vai à missa todo dia, ela carrega o céu dentro dela, ela carrega a fortaleza dentro dela, ela tem a sabedoria, a luz suficiente para cada dia, para lutar conforme as regras de Deus. Pensemos em Santa Maria Goretti, que para ir à missa aos domingos tinha que andar a pé 24 quilômetros para ir e voltar. Pensemos em Santina Campana, que ia à missa estando com febre bem alta. Pensemos em São Maximiliano Maria Kolbe, que celebrava a Santa Missa mesmo quando se achava em condições tão precárias de saúde, que seu co-irmão tinha que sustentá-lo no altar para que não caísse. E quantas vezes São Padre Pio de Pietrelcina, estando febril e sangrando, celebrou a missa. Mas se as enfermidades chegavam a impedir os santos de participar na missa, eles se uniam, pelo menos espiritualmente, aos sacerdotes que estavam celebrando em todas as igrejas da terra. Assim é que fazia, por exemplo, Santa Bernadette, quando teve que ficar presa ao leito por muito tempo. Nestes casos, ela dizia às suas co-irmãs: as missas são perenemente celebradas em um ponto ou outro do globo terrestre, e eu me uno a todas estas missas, sobretudo durante as noites, que às vezes passo sem poder conciliar com o sono. Em nossa vida de cada dia, devemos preferir a Santa Missa a qualquer outra coisa ou ação boa, porque, como dizia São Bernardo, temos mais merecimento em participar devotamente de uma Santa Missa do que distribuir aos pobres todos os nossos bens, ou de sair em peregrinação por toda a terra. Se não pode ser de outro modo, que pelo menos de outro modo, nada no mundo pode ter o valor infinito de uma Santa Missa. O martírio não é, dizia São Curandá, em comparação com a missa, porque o martírio é o sacrifício do homem a Deus, mas a missa é o sacrifício de Deus pelo homem. Quando nós vamos numa missa, nós nos unimos a todas as missas celebradas no mundo inteiro, e por isso que a nossa oração se torna uma oração de autoridade e poder. E é isso que Nossa Senhora nos ensina em primeira mão, a comungar o seu filho, para poder ter a atitude de dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra. Só quem comunga Jesus fica dócil em fazer a vontade dele. Quando nós então entendemos com a maior razão devemos preferir a missa aos divertimentos, nos quais se gasta o tempo sem nenhuma vantagem para a alma. São Luís, rei da França, participava de várias missas cada dia. Um dos seus ministros queixou-se, dizendo que o rei podia ocupar aquele tempo nos trabalhos do reino. Mas o rei santo lhe disse: se eu empregasse o dobro do tempo que
que levo para participar de cada missa, nos divertimentos ou na caça, ninguém iria dizer nada. Sejamos generosos. A missa é o único remédio para curar tudo. Se eu entendo que a missa, eu consigo ir além dos meus limites, a missa me faz experimentar aquilo que é do sobrenatural. E por isso, meus amados, não importa se essa missa é em inglês, se essa missa é em italiano, se essa missa é em francês, o que importa é que a missa acontece por uma graça infinita da bondade de Deus. E quando eu estou dentro desta graça, eu não preciso compreender pela razão. E eu preciso fazer a experiência mais profunda do coração. Nossa Senhora, ela quer nos ensinar este caminho maravilhoso que Bernadette, que Maria Goretti não media esforço para caminhar. E diz ainda numa parte desse livro que quando caminhamos para ir ao encontro de Jesus, tem um anjo que conta cada passo que nós damos para chegar na igreja, para comungar o corpo e o sangue de Jesus. O remédio que cura a depressão, o remédio que cura diabetes, o remédio que cura câncer. Agora eu digo para você que esse remédio, ele é mais forte do que a cocaína, do que o crack. Esse remédio, ele tem uma força de céu, de exorcismo dentro de nós. Nós queremos tanto buscar os homens que são limitados para fazer cura e libertação. Busque o sacrário. Se ficássemos no sacrário 10 minutos por dia, não tinha ansiedade, não tinha medo. O sacrário é uma escola formativa que nos ensina a ir além, que tira de nós tudo aquilo que o mundo vai colocando devagar. O silêncio do sacrário é uma terapia de cura interior. Por mais que você busque o melhor homem ou mulher que faça cura interior, não equivale por 10 minutos que você fica em silêncio diante do sacrário. Deus sabe o que está dentro de nós. Deus cura os registros mais profundos e escondidos que nenhum homem tem a capacidade de ler. Mas o Senhor tem. E por isso que quando a gente comunga Jesus todo dia e a gente desenvolve essa mística de adoração, de silêncio, de ficar no sacrário, a gente desenvolve também uma escuta, uma sensibilidade de Deus, aonde Deus, a gente cresce muito nesta interiorização, nesta amizade mística e profunda com o Altíssimo. É uma das coisas que eu parabenizo muito o Padre Pedro. Ele conseguiu fazer uma coisa na paróquia dele que eu até hoje não vi em canto nenhum, que é uma capela de adoração 24 horas. O dia que a gente faz uma adoração por mês, começa 8, vai até meia-noite, a igreja fica repleta de jovens, crianças, adolescentes, adultos, para adorar Jesus. Quando a gente criar no povo um caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e pode faltar todos os pregadores aqui nessa cidade, mas se tiver um sacrário, ali vai ter o maior formador, o maior pregador do mundo, e você nunca vai se sentir só. Quem caminha com Jesus nunca se sente só, abandonado, nunca fica com carência de amor, porque o amor maior não é um amor limitado de uma pessoa. O amor maior é o amor de Jesus. E quando este amor entra com força dentro de nós, nosso coração que está frio, gelado, ele começa a ter vida própria e de forma natural. Quando eu comungo Jesus, quando eu bebo do sangue de Jesus pela Eucaristia, e mesmo vocês que muitos aqui têm condições, talvez irregular diante de Deus, e não pode comungar o corpo, o sangue de Jesus, a igreja te espera. Você não está isento da missa. Todos nós devemos ir para a missa.
E se você por algum motivo não pode comungar o corpo e o sangue de Jesus, você pode fazer a tua comunhão espiritual, que é tão perfeita quanto comungar o corpo e o sangue de Jesus lá na frente. Porque tem gente que diz assim: não posso confessar, não posso comungar, também não vou para a missa. É tudo que o demônio quer. Porque se eu posso ir para a missa pela minha fé, eu vou participar desta missa. Esta missa vai ser uma bênção na minha vida, na minha casa, e eu vou fazer a minha comunhão espiritual. Isso é ser um homem de fé, uma mulher de fé. A igreja para todos os filhos. Se a igreja fosse só um lugar para os santos, nem seria igreja, nós teríamos que estar no céu, na igreja do céu. Mas todos nós pecamos, diz a própria palavra. Todos nós somos pecadores, estamos no caminho de luta e combate. Mas nós não podemos dizer: eu não vou comungar o corpo e o sangue de Jesus porque eu estou pecado. Não, você vai para mim, você vai fazer a tua comunhão espiritual. Jesus, por esse motivo, talvez estou vivendo segunda união, não posso comungar o Senhor, mas eu vou fazer minha comunhão espiritual, como ensinou o livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Visita ao Santíssimo. Jesus, eu desejo e anseio profundamente a tua presença. Eu quero comungar o Senhor, eu quero ter uma experiência do teu amor. Eu acho bonito vocês aqui que vêm na fila de comunhão, né, com gesto que não pode comungar, mas vem na fila para receber uma bênção. É um gesto que me encanta, porque lá no Brasil não existe isso, mas aqui as pessoas têm esse gesto, e é isso mesmo. E eu não posso, Jesus, receber o teu corpo aqui, mas eu posso, Senhor Jesus, eu posso fazer minha comunhão espiritual, e eu irei fazer. O demônio não vai roubar minha graça por nada, porque aqui estou para comungar da tua presença, Jesus. Meus amados, missa, Eucaristia, igreja, não tenta fazer nada fora da igreja. Tem muita gente se perdendo por tentar fazer coisas sozinho. Não, quem me dá, quem me guarda é a igreja, quem me protege é a igreja. E por mais que eu veja coisas erradas nela, mas a própria palavra diz: ninguém poderá destruir a igreja. A igreja é de Cristo, e as forças do inferno não prevalecerão contra esta igreja. E por isso, ser igreja católica, apostólica, romana, eu posso dizer como é bom ser igreja católica, apostólica, romana. Como é bom todo dia eu receber talvez uma notícia que não me agrada, mas todo dia eu recebo uma notícia maior do que talvez uma falha dos meus irmãos. Eu recebo a notícia que Jesus continua me amando do mesmo jeito, que Jesus está no barco da minha vida, que Jesus está no comando da minha história, que eu não preciso ter medo de nada, se eu tenho Jesus remando no barco da minha vida. Que medo pode atormentar a minha vida? Se ele mesmo diz para Pedro: pode caminhar sobre as águas. Enquanto Pedro tinha os olhos fixos em Jesus, ele não teve medo. Foi ele tirar os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Quando a gente tira os olhos de Jesus na Eucaristia, a gente começa a afundar, porque a gente começa a fazer coisa pela cabeça, e não mais conforme o coração de Deus. O nosso coração já não bate mais conforme as batidas do coração de Deus. E por isso, parece ser loucura ir na missa todo dia, mas eu digo para você, a maior loucura Deus já fez, foi dar a vida dele na cruz. A maior loucura Jesus já fez, de se transformar em pão, em vinho. Aliás, o vinho e o pão se transformar em carne e sangue de Jesus. Esta foi a maior loucura. Não existe loucura maior do que isso. E não existe um caminho de cura e libertação mais forte do que o caminho da Santa Missa, do sacrifício, também dos sacramentos. Sacramento da reconciliação nesta quaresma, tempo de conversão, tempo de mudança de vida. Irmã, eu vou na missa antes todo
do dia, nada muda. Meu filho, você que não vê que nada muda, mas com certeza muita coisa já mudou. É impossível comungar o corpo, o sangue de Jesus não mudar nada. É impossível colocar Jesus à frente do meu barco e não ter segurança para ir trilhando o caminho. É impossível. E por isso, se eu realmente entendo que a missa é o ponto mais alto de uma pessoa crescer na intimidade com Deus, eu não preciso ter medo de nada, não. Eu não preciso ter medo. Quando a gente tem medos, é porque precisa de mais missa. Mais missa. Irmã. Mas, nossa, é missa. Eu quero dizer para você, eu vou morrer dizendo isso. Rosário e missa são duas asas, diz na carta do próprio Papa João Paulo II. São duas asas para se voar alto na espiritualidade. Pessoa que vai à missa todo dia, reza o rosário todo dia, não vive uma vida de ilusão. Ela tem os pés no chão. Ela não vive uma vida de ilusão, não. Ai, irmã, toca em mim, eu vou ser curada. Vai ser curada do jeito de Deus. Pode ser a cura para ficar na terra, ou pode ser a cura para ir para o céu. Deus sempre vai fazer o melhor. E por isso, eu encerro minha pregação dizendo: quando Deus me deu esse livro dos 40 dias de oração do Pai Nosso, eu sempre digo que esse livro, a primeira pessoa que Deus trabalhou foi eu. Porque sempre rezei o Pai Nosso, mas nunca rezei o Pai Nosso na dimensão que eu rezo hoje. O Pai Nosso tem me ensinado um caminho maravilhoso. Por isso que o Senhor ensinou esta oração e disse que esta seria a oração das orações. É o próprio Cristo que nos ensinou. Rezar 40 Pai Nosso por dia, todo dia. Eu tenho entendido. Quando eu vou rezando de verdade esse Pai Nosso, ele vai fecundando dentro do meu ser a graça de Deus. Ele vai me levando a uma vida de abandono total a Deus. O que mais Deus tem trabalhado na minha vida rezando esse Pai Nosso é o abandono. É não ter medo de abandonar tudo que eu tenho nas mãos de quem tem a sabedoria para gerenciar. Ah, mas se eu der isso para Deus, o que vai ser? Se eu pegar essa palavra e der nas mãos de Deus, como que eu vou ficar sozinho, sem mais a Bíblia? Como que eu vou ficar? Não. Deus, Ele transforma tudo de um jeito perfeito para me devolver e me dar a condição de obedecer. Esse livro, para mim, tem trabalhado na minha raiz profunda, a raiz de conversão, que para mim é o que mais precisa hoje. Eu tenho sentido vontade de se converter. Eu tenho sentido vontade de Deus. O Pai Nosso tem gerado em mim uma vontade nova de agradar a Deus, de fazer coisas que eu não gosto. O Pai Nosso tem gerado em mim atitudes novas, decididas. O Pai Nosso tem feito dentro de mim algo sobrenatural que eu não sei explicar para você. Mas o Pai Nosso tem gerado em mim saudade de Deus, saudade de ficar com Deus, saudade da missa, saudade de rezar meu rosário, saudade de falar com Nossa Senhora. Não que eu não tivesse isso a minha vida inteira, mas hoje é diferente. Eu encontrei uma jovem final de semana lá em Presidente Prudente, no retiro que a gente prega, que já é o 15º retiro que nós pregamos. Ela disse assim: eu quero dizer para você que eu comecei fazendo esse livro pedindo uma coisa para Deus, só que no meio do livro Deus me deu uma coisa maior do que eu estava pedindo. Deus me fez acordar com saudade da Eucaristia.
E aí, eu fui para a missa, cheguei na missa, eu só chorava. E todo dia que eu vou na missa, eu só choro. Coisa que eu não tinha mais sensibilidade de Deus, não quero sair mais da igreja. Eu quero ficar com Jesus. Uma jovenzinha, linda. Eu abracei aquela jovem, eu disse, foi o maior presente que você me deu desse livro. Se eu tivesse falado que Deus tinha te dado um carro nesse livro, tinha me alegrado, mas isso dependia só de Deus. Mas Deus mudou a tua mentalidade. Deus mudou a tua atitude. E para mim o maior milagre desse livro é isso. O maior milagre é escutar. Olha, irmã, eu não gostava mais de rezar, agora eu acordo 3 horas da manhã todo dia para rezar. Eu nunca consegui fazer o seu planejamento espiritual. Agora todo dia, irmã, tenho uma vontade de rezar essas orações que não sei de onde vem depois do livro. Agora é fácil rezar o livro? 40 dias, fazer um capítulo de Êxodo, 40 Pai Nosso, um salmo, uma penitência. Não é fácil. Mas eu quero dizer para você que Deus não dá caminho fácil para bons soldados. Para bons soldados, Deus dá caminho árduo e difícil, porque Deus quer nos forjar para lutar e vencer não só um inimigo, mas todos os inimigos que atravessar o nosso caminho. E por isso, se a noite está muito intensa, muito escura, se há muita dor, louve a Deus. Deus está nos treinando para não passar aperto, talvez no último minuto da nossa vida. Eu não preciso ter medo, se eu tenho Jesus dentro de mim. Nem medo de um filho que caiu nas drogas, nem medo de um marido que traiu, porque Jesus está aqui. Então eu não vou querer morrer como aquela moça, porque um namorado me deixou. Não. Quando eu tenho Jesus dentro de mim, o namorado terminou comigo, eu posso pensar 2 coisas. Ou Jesus fez um livramento, ou Jesus está me dando um tempo para a gente aperfeiçoar ainda mais o amor pela dor. E no tempo certo Deus vai me devolver de volta para a gente já casar. Quando a gente tem Jesus dentro da gente, a gente não tem um sonho medíocre e pequeno. O desânimo não entra dentro do coração, que tem um Jesus que sonha grande dentro de nós. E por isso, quando eu tenho esse Jesus reinando na minha vida, a minha casa se torna uma casa de oração, porque a minha vida já é oração por excelência com Jesus dentro de mim. E por isso, quando eu entro dentro da minha casa, eu não tenho que entrar reclamando. Ai, Senhor, moro numa casa de aluguel, numa casa que não é minha, numa casa que é isso. Vim para a América, trabalhei bastante, mandei o dinheiro para o Brasil, todo mundo gastou meu dinheiro lá, não tem mais nada. Não? Você tem um tesouro maior que ninguém nunca vai poder lhe tirar. Você tem Jesus. Não olhe a vida com um olhar medíocre e pequeno. Se você não ganhou uma casa, mas você ganhou tempo para você rezar mais. Se você está desempregado, aproveite o tempo para você rezar mais, porque talvez nos dias que você estiver trabalhando, você não vai ter tanto tempo assim. Invista tempo. Invista tempo naquilo que vale a pena, naquilo que não passa, naquilo que não fica esquecido diante de Deus. E por isso eu louvo a Deus pelo retiro do final de semana que nós tivemos. É um retiro de muita oração. A gente precisa ensinar vocês a rezar. Não é nós que temos que fazer as coisas por vocês, você mesmo tem a graça de Deus para fazer por você e pela tua casa. Se nós exercitarmos uma vida de oração, nós não temos que ter medo de nada. Convida teu irmão a ficar de pé, como um bom soldado. Pega a tua Bíblia na mão, pega o teu terço. Aprende a cantar o Magnífica como Maria. Nossa Senhora só pôde cantar esse Magnífica porque ela entendeu o que é abandono. Ela se rendeu à vontade de Deus.
Ela não ficou lá presa ao sonho dela, não. Quando a gente não fica preso às nossas coisas medíocres e pequenas, mas a gente fica presa, aprisionado dentro da vontade de Deus. E por isso que a gente pode cantar Magnífica, porque a gente é livre. Ser livre é isso. A liberdade nasce numa intimidade profunda com Jesus e a Eucaristia. Isso é liberdade. Jesus nos faz ser livre, nos tira da terra do Egito, nos leva a atravessar Êxodo para chegar na terra prometida. Ser livre é isso. Nós estamos no tempo da Quaresma. Deus quer trabalhar essa liberdade em nós. Mas, meus amados, não se iluda. Se você vem aqui só buscar uma cura, você pode ir embora e daqui a pouco a doença volta de novo e você pode se tornar um homem ou uma mulher frustrado até cair à igreja. Mas se você veio buscar Jesus, você vai sair daqui realizado, porque Jesus não decepciona ninguém. Jesus é perfeito em tudo. Jesus é santo. Jesus é um homem que é apaixonado por nós. Se você quer alguém que te ama muito, não conte nem com o teu melhor esposo, porque ele é limitado. Ele não vai poder te dar amor 24 horas. Mas Jesus é disponível 24 horas para te amar, para te elogiar, para te olhar nos olhos, para te dizer: eu te aprecio, eu te amo, eu pergunto reinos por ti, eu entrego nações em troca de ti. Jesus nos acalma e diz: fica tranquila, eu estou contigo, e o mal não poderá vencer na tua vida. É tão bom deixar Jesus cuidar das coisas. É tão bom. Esses dias estava indo para uma missão, o avião começou, parecia que ia cair de verdade. Olha, já vi o avião balançar, mas igual aquele. Tinha uma menina do meu lado, ela entrou em pânico. Eu disse assim para ela: não, o avião não vai cair não. Ela disse assim: mas como você sabe? Eu disse: porque eu faço oração de Santa Brígida. E a oração de Santa Brígida, uma das graças que Santa Brígida diz que Deus nos dá para quem faz a oração dela, é que a gente não morre de acidente. E aí eu disse para ela: e outra coisa é que eu vou ser avisada que eu vou morrer um mês antes. Deus não me avisou ainda, não, para ficar tranquilo, o avião não vai cair. Eu comecei a distrair aquela menina e ela ficou tão calma. Ela falou assim: nossa, irmã, peguei uma medalhinha milagrosa, dei na mão dela, e ela falou assim: falei, toda vez que você for viajar, você carrega essa medalhinha tão pequena, segura na mão de Nossa Senhora, segura, e ela vai tirar o teu medo. Aquela menina chegou, agradeceu, e ela disse assim: muito obrigada, irmã. Eu nunca mais vou ter medo de avião, porque hoje você me ensinou a segurar nas mãos de Nossa Senhora. Se pelo menos morrer, você morre segurando nas mãos de Nossa Senhora, né? E vai direto para o céu, porque Nossa Senhora vai te deixar em qualquer lugar. Então, Deus é maior do que o nosso medo. Deus é maior do que essa dívida. Deus é maior do que esse problema. Deus é maior do que qualquer situação. Põe tudo nas mãos dele. E vive uma vida desprovida desse mundo e provida da graça de Deus. Como é bom ser de Deus. Como é bom ser livre. Como é bom não ter apegos. Como é bom viver a liberdade de Pentecostes. Uma liberdade que nos dá a segurança total de viver na plenitude do amor de Deus. Cantemos. Acende um fogo em meu coração. Manifestou o poder de seu braço. Senão que é para cantar outra coisa, né? Quando não acerta uma coisa, vamos cantar isso.
desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Diga com fé, minha alma, glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria. Em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador. meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador. meu espírito exulta. Diga comigo, obrigada, Jesus. Mais forte, obrigada, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Me ensina, Jesus, a te amar. Virgem Maria, me ensina a amar teu filho como a senhora o ama. Jesus, me ensina a amar tua mãe como o Senhor a ama. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Vamos sentar um minutinho.